os nossos corações através da sua palavra. Quero abraçar também o internauta que interage conosco, que tem nos dado a honra de sua assistência, de sua visão, do seu préstimos em nos seguir com a visão maravilhosa desta palavra de Deus. Muito bem, nesta noite, nesta segunda-feira, está posta a temática e ela se chama Oráculos Divinos ou os Oráculos Divinos. Sem nenhum problema, é a mesma questão. Os Oráculos Divinos. Muito bem. Nessa noite, então, nós vamos iniciar a leitura da palavra de Deus, enquanto o Christian nos serve aqui uma água maravilhosa. Muito obrigado, meu guerreiro. Deus te abençoe. Então, nós vamos iniciar lendo uma passagem conhecidíssima das Escrituras, que se encontra na primeira carta de Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 1. Capítulo 1 de Pedro, 1 Pedro 4, versículo 11, que diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todos ou em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado, Deus, pela tua fortaleza, pelo teu direcionamento, por estares aqui a nos conduzir neste culto maravilhoso, a estares conosco, já nos teres delegado a visão dos 5 minutos de oração. Já temos e já tivemos oportunidade de ter uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, e agora também, claro, capacita-nos para que tenhamos esse mesmo desempenho, esta mesma força, esta mesma unção já empreendida tão maravilhosamente pelo teu ministério de louvor. E assim te pedimos humildemente, na certeza de que o Senhor fará assim, para a honra e glória do seu próprio nome, para a honra e glória do seu maravilhoso nome. Muito bem, amados do Senhor, então nessa noite nós estamos aqui pautando essa palavra que eu quero repetir. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, uma vez mais, nós temos a convicção, a certeza de que é o nome de Jesus, de que é o próprio Cristo quem e a quem pertence a honra, a glória, o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Mas salta-nos aos olhos aqui a palavra oráculos. É claro que ninguém é obrigado e ninguém tem essa, digamos assim, cobrança de saber o que significa a palavra oráculo, ou no plural, oráculos, que é a mesma coisa, irmãos, de que a palavra de Deus nos diz, os ensinamentos de Deus, aquilo que parte do coração de Deus. Então, existem oráculos que foram dados no Velho Testamento, que foram dados no Torá, no Pentateuco, nos grandes profetas, quando eles são encarados pelo número e tamanho de livros que escreveram para o Senhor, eram rolos, depois se tornaram livros, e é claro que aqui o Senhor quer nos pautar nesse termo. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. O que é isso? Se alguém fala na igreja, se alguém se expressa na igreja, fale, expresse-se segundo a palavra de Deus, segundo a doutrina do Senhor.
segundo aquilo que Deus colocou no seu coração, mediante a sua palavra. Então aqui os oráculos são ensinamentos, oráculos, palavras de Deus, profecia, provisão ou alimento, obtenção de respostas a questões difíceis de entender. Ora, a Bíblia fala e chama de oráculos elementares o batismo, a salvação, essas bases doutrinárias tão simples, basilares, para que nós tenhamos condições de ver. E a Bíblia também fala em oráculos, ou seja, ensinamentos profundos, ensinamentos que são dados por Deus, que são revelados por Deus, para que nós também possamos nos aprofundar na palavra. Então, oráculos aqui são ensinamentos, e eu continuo colocando, qual é a função do oráculo? Comunicar a divina vontade de Deus em resposta a questões sinceramente colocadas por suplicantes, aqueles que suplicam sobre o futuro, sobre revelações. A revelação vem muito e tem muito a ver também com essa visão de oráculo, de doutrina, de ensinamento. Significa também pronunciamentos divinos fundamentados na palavra de Deus, podem ser de revelação, de profecia, de instrução. Por exemplo, a habitação de Deus, quando a Bíblia fala que Ele está em todos os lugares, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é presciente. Mas a Bíblia diz que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, e a Bíblia também diz que o seu habitar é o terceiro céu, a terceira dimensão, um trono inacessível a homens, um trono que não pode ser penetrado por ninguém a não ser pela presença do Senhor e por aqueles que a Ele prestam serviços. Também existe uma palavra linda que está em Apocalipse 11, 19. Apocalipse 11, 19. E eu perguntaria se a nossa irmã Tiele Patrícia está com a minha versão. Amém. Então, Tiele, por gentileza, ela também não foi avisada, está sendo pega de surpresa. Apocalipse, Tiele, capítulo 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivadas. Glória a Deus, Tiele. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é uma revelação, inclusive trazida à baila pela palavra, está na palavra, e já foi ministrada por nós há 6 anos atrás. Abriu-se o santuário e ali no céu achou-se a arca da aliança. Hoje muitas religiões, muitos dogmas, muitas seitas procuram a arca da aliança, procuram onde ela foi parar, onde ela estaria escondida. A própria Bíblia diz que ela está no céu, ela está numa dimensão celestial, e Apocalipse, muito bem lido, esse termo em Apocalipse, esse texto em Apocalipse, pela nossa amada irmã Tiele Patrícia, nossa ministra, nos leu muito bem, que abriu-se esse espaço lindo. Eu queria a repetição com a missionária Mara Simone, essa mesma leitura da Tiele, missionária Mara Simone, em Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivadas. Glória a Deus. Então, ali no santuário de Deus, nos céus, e no céu especificamente, está alocada, está guardada um símbolo, ou guardado um símbolo, que era e que é a arca do Senhor. Então é como se o Senhor nos dissesse, não a procurem. Ela foi um símbolo da presença de Deus? Foi. Ela foi carregada por Davi? Foi. Ela foi carregada por Uzá naquele acidente triste? Foi. Ela foi guardada na casa de um homem abençoadíssimo? Foi. Mas agora ela está onde? No céu. Então não adianta procurá-la, porque a presença de Deus está entre nós, Ele habita em nós, e onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade.
isso é, tido pelos judeus, tido principalmente no Novo Testamento pelo cristianismo, pelos homens que adoram a Deus, como um oráculo, como uma revelação, como algo que nos é dado pela divina manifestação do Senhor. Então, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Servir, irmão, é qualquer serviço na igreja. Agora o Christian Lucas trouxe aqui uma bandeja com água, isso é um serviço, um copo d'água para ele há galardão. E você, quando serve ao seu irmão, faça-o na força. Alguém pode dizer, mas que força, pastor? A força do meu braço? Não. A Bíblia diz, irmãos, sedes fervorosos, melhor dizendo, sede, é no singular o verbo, sede fervorosos de espírito. A Bíblia diz, não sejais remissos. O que é remisso? Uma lesma paralítica servindo um copo d'água. Irmão, fervor é força. Fervor é o quê? Impulsão. Fervor é alegria. Fervor, faça-o na força. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Deus supre para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. A quem? A quem pertence a glória, a quem pertence o domínio pelos séculos dos séculos? Ao Senhor Jesus Cristo, porque Deus assim o determinou. Tudo isso é uma visão de oráculo, de doutrina. Então repitamos, essa palavra oráculo, não é preciso tê-la para herdar a salvação. Não é preciso conhecê-la. Não é preciso, mas é bom que tenhamos essa visão. Alguém pode chegar com o irmão amado nosso, que talvez não tenha um cargo, não seja um líder, e diga, vem cá, me diz uma coisa, o que é oráculo aqui? O que é oráculo em Ezequiel? Quando a Bíblia diz que até os caldeus tinham oráculos, não é? Até hoje dizem que o tarô é um oráculo, misericórdia. Então, deturpam todas as coisas de Deus. Muito bem. Tito, capítulo 1, Tito, capítulo 1, versículo 9, pediria, o nosso amado Luciano está conosco? Já vi ali o braço dele erguido, só vi a cabecinha lá atrás, e agora eu o vi lá no mezanino. Por gentileza, presbítero Luciano Gonçalves, nos conceda a honra de nos ler Tito 1, 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que se contradizem. Muito obrigado, meu presbítero. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Aí eu poderia dizer, e você, segundo o oráculo, segundo a revelação divina. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Assim, Luciano, que está aí no final, para convencer, é isso mesmo? Então, olha bem, olha a leitura maravilhosamente feita pelo nosso presbítero. Aqui no final, tanto para exortar pelo reto ensino, pense no reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Contradizem o quê? O reto ensino. Contradizem o quê? A doutrina do Senhor. Contradizem o quê? Os oráculos do Senhor. Então nós temos que ter, e todo homem de Deus, toda mulher de Deus, todo líder, tem que estar apto e ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, olha, que tenha poder, tanto para exortar, admoestar, pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, tanto contradizer o pregador, porque o pregador não se prega a si próprio. O Paulo próprio escreveu no Espírito de que ele não se pregava a si mesmo, de que nós não nos pregamos a nós mesmos. Então, nós pregamos o reto ensino, a sã doutrina que vem do Senhor, além de ter poder para exortarmos, temos que ter poder para convencer.
aqueles que porventura se levantarem contra o ensinamento, contra o ensino do Senhor. Isso é para a igreja, isso é para a membresia, para os líderes, para todos nós. Romanos capítulo 3, versículos de 1 ao 3. Romanos capítulo 3, versículos de 1 a 3. Eu vou ler, os amados atentamente ouçam e depois explicaremos. Romanos 1, 3, de 1 a 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? É uma pergunta. Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita. Sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Alguns podem questionar, pastor, igreja, presbíteros, liderança. Para lá, aos judeus foram confiados os oráculos, a doutrina do Senhor, sim. E ele mesmo responde. Então, entenda bem isso. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita. No singular, muita. Por quê? São todos, ou em todos, sob todos, debaixo de todos os aspectos, é muita vantagem do judeu, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Alguém diria, pastor, como é isso? Irmão, em Gênesis, ele revela, e ele diz que ele criou os céus e a terra. No livro do Gênesis, ele fala que ele criou os céus e a terra. Ele fala que ele criou o tempo, o espaço e a matéria, em outras palavras. Então, ele é Deus. Se ele não fosse Deus, tempo, espaço e matéria seriam criados antes dele, mas foi ele quem os criou de forma conjunta. E é por isso que os judeus, nesse aspecto, nesse nível, morrem e não abrem mão da Torá, do Pentateuco, do Velho Testamento. Eu falo de judeus ortodoxos, tá? Não falo de judeus ímpios, não. Então, olha que coisa linda. A vantagem é muita, porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. E daí? O próprio Espírito responde. E daí? Se alguns não creram, se alguns judeus não creram, a incredulidade desses judeus virá a desfazer a fidelidade de Deus? Sim ou não, igreja? Claro que não. Deus é fiel, Deus é Deus, e não há quem o possa suplantar, e não há quem o possa desmentir. Então, não é o fato de judeus terem duvidado, de judeus terem desviado, de judeus terem descrido, que vai desfazer a fidelidade de Deus. E por isso que Jesus falou categoricamente à mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Em outras palavras, eu me fiz homem como judeu. Eu nasci de uma mulher, mas quem me gerou foi o Espírito Santo, eu sou o verbo. Se soubesses, mulher, quem fala contigo, tu pedirias e eu te daria água viva, a água da vida. Então, se soubesses quem fala contigo. Então, os judeus tiveram essa honraria. Paulo escreve um tratado sobre eles, são meus irmãos, são patrícios, a eles pertence a lei, os profetas, a eles, enfim. Paulo sai discorrendo uma série de fatores e ele mesmo gostaria, se possível fora, de ser anátema para que os judeus fossem salvos. É uma força de expressão, é claro que jamais ele pediria a Deus essa visão, essa pecha sobre ele. Então está posto em Romanos 3, de 1 a 3, qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, são sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Jamais. A Bíblia diz, e olha um oráculo, olha uma doutrina, olha um ensinamento, não é preciso, repito, não é preciso, irmão,
eu e você conhecermos e dominarmos essa palavra oráculo. É só para que entendamos do que se trata e para que não sejamos engrupidos pelos intelectuais, entre aspas. Quando o Senhor disse, haja luz, verbo, não é haja, verbo, haver. Haja luz, o que aconteceu? E houve luz. Do nada, ele criou a luz. Onde está isso? Gênesis, capítulo 1, versículo 3, que diz assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. Então ele falou, e todas as coisas se fizeram. Haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. Então, a ele e por ele são dadas todas as coisas, o discernimento, o oráculo, a doutrina, para que tenhamos essa percepção, essa maravilhosa visão do Deus a quem adoramos. Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, versículo 12, somente o 12, pastor, somente o 12. Eu peço que a nossa linda e ungida presbítera Andreane, ia falar o Luciano, Andreane Gonçalves, ia falar o esposo dela, nos leia, por gentileza, Andreane, presbítera, Hebreus 5, 12. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Muito bem, presbítera Andreane, excelente a leitura da nossa amada presbítera. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Olha que coisa linda! E assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Aqui nos prova que existem também princípios elementares dos oráculos, da doutrina. Quais são eles? Salvação, batismo, imposição de mãos, coisas que nós já conhecemos e que são elementares, mas é como Paulo diz, vocês vivem ainda, observado o tempo que é decorrido da vossa fé, nesses elementos, nesses oráculos, nessas doutrinas basilares, já era motivo, já era tempo de vocês comerem alimento sólido, não é jabazada, tocinho defumado, enfim. É uma linguagem que não é para você comer não, tá, irmãos? A não ser que você queira e goste. Muito bem, queridos, muito boa a leitura. E agora vamos para Hebreus, capítulo 1, Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 ao 3. Vamos mais uma vez ver aqui a revelação, o oráculo lindo que também foi dado a eles, judeus. Havendo Deus outrora, havendo Deus no passado falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser. Cristo é a expressão exata de Deus, irmãos, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quem é ele? Jesus Cristo. Quem é a expressão exata do ser de Deus? Jesus Cristo. Quem é o poder, a glória, a majestade e a revelação e a sabedoria de Deus? Jesus Cristo. Então nós vamos já em rota de conclusão, mas sempre observando
esse momento maravilhoso da palavra, da doutrina, ler Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Então reparem que a doutrina, os oráculos, eles se confundem, eles são a mesma coisa, eles versam essa maravilhosa visão do Senhor. Muito bem. Eu falei Hebreus 11, de 3 a meia dúzia, foi isso, igreja? Amém. Glória, a igreja está tão econômica que até amém, ela não dá, mas ela já dá, diz no olhar, né? Amém. Glória a Deus. Hebreus 11, de 3, poderia ler antes, mas vamos do 3 ao meia dúzia. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, a oferta de Abel, também mesmo depois de morto, ainda fala. Abel ainda fala pelo ato que fez. Pela fé, versículo 5, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos para o 7, não pode ficar de fora. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que não se viam ainda, que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, tudo isso aqui é base, é fundamento, são revelações que o Senhor Deus deu à sua igreja, deu aos judeus e transmitiu aos gentios através da sua igreja. E foi com esse cabedal, com essa vasta visão de conhecimento que o apóstolo Paulo, imaginem, um homem daquele, chamado por Deus, convertido, passou a pregar o evangelho. Quantos fundamentos, quantas bases. Algumas pessoas até não sabiam que ele é o autor de Hebreus, mas ele o é. E que coisa linda, como é maravilhosa a percepção espiritual que o Senhor colocou sobre o apóstolo Paulo. Nós reputamos a Paulo como aquele que conseguiu juntar, unir as revelações velho-testamentárias com as do Novo Testamento, como Gamaliel, como Nicodemos e outros que se tornaram exímios, escribas, versados, estudiosos da palavra. Então, amados do Senhor, igreja, nesta noite, esta palavra simples, esta palavra muito simples, ela vem nos dar a convicção de que a doutrina, os ensinamentos do Senhor são oráculos, são sagrados e que não podem ser confundidos com coisas do mundo, não podem ser confundidos com heresias, com distrações, com ensinamentos apócrifos, heréticos, que trazem aí o oráculo, não é bom nem repetir, que causa até asco, dá até nojo falar isso. Então, nesta noite, igreja amada do Senhor, nós estamos certos, convictos, de que uma vez mais o Senhor nos abençoou por sua palavra, nos abençoou pela ministração da sua doutrina. E nesta noite, quantos de nós podemos dizer que fomos abençoados? Quantos de nós somos capazes de aplaudir esse Deus? Aleluia!
Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo, muito obrigado. Nesse momento nós pedimos, Pai, que Tu transmitas a nós a alegria de receber esse ministério de louvor lindo, que já caminha para o altar. Já foste aplaudido, Pai Santo. Eles também têm carregado aqui do altar a Tua glória e transmitido à Tua igreja essa visão maravilhosa. Obrigado, muito obrigado mesmo por tudo quanto tens feito mediante a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.